Bom, pessoal, aconteceu, depois de ser muito, mas muito vaiado, o Vini dá a volta por cima, o Vini meio que cala as críticas, hoje uma goleada do Real Madrid, um começo interessante com o Arbeloa, tem muita coisa aqui pra gente considerar e pra gente falar. O Real Madrid do Arbeloa, que meio que já foi eliminado de forma muito precoce e preocupante na Copa do Rei pelo Albacete, mas que vai muito bem e momentaneamente assume só a segunda posição, ou seja, muito bem ranqueado na Champions League, que é obviamente o campeonato que mais importa, com destaque pra Vini Júnior. E mais 1 milhão de gols do Mbappé, porque isso é o normal. Enfim, vamos lá, vamos comentar, vamos começar pela escalação. Bom, como a gente tem esse novo técnico, Arbeloa, ex-lateral, a gente tá tentando entender qual que vai ser a dele, o Xabi Alonso meio que não deu certo, tá ligado? E aí, cara, a gente tem novidade aqui, primeiro, que tem muito zagueiro machucado, então Hausen e Asensio são os dois titulares, porque é o que tem. Agora, a novidade nesse sistema defensivo é o Camavinga, assim como o Ancelotti fazia, e meio que deu certo durante um bom tempo, o Camavinga sendo improvisado na lateral, porque o Carreiras não estava disponível, e aí tinha o Fran Garcia, mas o Arbeloa ele opta por ir de Camavinga, e eu acho que ele foi bem hoje. Do outro lado, outra improvisação, Valverde, que já falou que não gosta de jogar aqui, mas tá meio que todo mundo meio que pela metade, então vai o Valverde. Bellingham, Tchouaméni e Arda Güler voltando ao time titular, e no ataque você pode estranhar porque tem Vini Júnior, normal, e aqui tem um ponto, tá? Teve coletivo do Real Madrid, depois de todas aquelas vaias e toda aquela confusão, o Arbeloa ele defendeu muito o Vinícius Júnior, ele fez questão de falar que ele seria titular apesar das vaias de qualquer outra coisa, e dito e feito, ele vem como titular, e aí é legal a gente ver que o novo técnico, que, vamos ser sinceros, não tem muita moral, é um cara que tá começando a carreira, o Xabi Alonso também tava, mas ele ainda tinha um trabalho muito mais relevante lá na Alemanha, já ia falar na Inglaterra. O Arbeloa, ele só tem trabalho de base, então é uma espécie de Filipe Luís, só que agora o Filipe Luís já é uma realidade, o Arbeloa ainda não. Enfim, ele cumpre com a sua palavra, ele aparentemente realmente gosta do Vini, e aí tem Mbappé, e a novidade, o Franco Mastantuono, e aí você pode falar, vixe, lá vem. Então é mais um cara que, pô, dessa vez não tem problema com o Vinícius Júnior, mas tem problema com o Rodrigo. Por que ele tirou o Rodrigo do time? Né? Calma, o Rodrigo só tá machucado, daqui a pouco volta, e aí o time era esse, com muita baixa, com muita lesão. Era um jogo que tinha tudo pra virar uma bosta e virar um problema da merda. Por quê? Apesar do Mônaco não tá bem lá no campeonato francês, o que já é algo relevante, se você não tá conseguindo jogar na França, na onde que você vai conseguir jogar, tá ligado? Mas era o típico jogo que, se por acaso o Real Madrid perdesse, o clima não tava legal, as vaias já estavam acontecendo, não só pro Vinícius Júnior. Pra quem não acompanhou o jogo, pra quem não viu as notícias, o Vini foi vaiado, mas o Valverde também foi, e até o Bellingham foi. Então eu acho que aqui a gente tem uma imagem muito grande do Bellingham e tal, mas o Bellingham também foi vaiado, o Valverde também, mas é verdade que o Vini foi mais vaiado do que todo mundo. Enfim, se perde hoje, poderia dar bosta. Aí você pensa, igual eu falei, pô, mas vai perder pro Mônaco? Cara, hoje mesmo, o time do Rodri, que roubou a bola de ouro do Vini, perdeu pro Bodo Glimt. Pra quem não viu, o City tomou um vareio do Bodo Glimt, tomou 3-1. O Rodri, bola de ouro, foi expulso, tomando 2 cartões amarelos seguidos em menos de, sei lá, um intervalo de 2 minutos, ele tomou 2 cartões amarelos, fez merda. Enfim, o City, que é um time muito melhor que o Bodo Glimt, tomou um sacode. Se acontece esse tipo de coisa com o Real Madrid, mano, o cenário seria caótico, mas, na verdade, o que começa a acontecer no jogo? Começa com o gol do Mbappé, zero novidade. E aí, a gente tem uma bonita jogada que vem aqui com o argentino Mastantuono. Ele vai trazer a bola, jogar ela dentro da área, o Valverde domina, já toca, e aí o Mbappé de primeira faz o gol e sai aqui comemorando. Cara, como eu vou pegar o próximo gol do Mbappé para comentar um pouco das assistências do Vini, eu vou pegar esse gol aqui para te chamar a atenção para uma coisa. Pode ser que o Mbappé quebre o recorde do Cristiano Ronaldo nessa Champions League, o recorde de gols, de 17. É claro que o Cristiano fez 17 em 2014, quando a Champions era menor. Então, pô, não tem como você bater exatamente, porque agora tem mais jogos, e se tem mais jogos fica mais fácil. Mas de qualquer forma, é completamente impressionante o que esse maluco tá fazendo. Os números, não nesse aqui, mas no segundo gol, ao final da partida, os números do Mbappé em 6 partidas de Champions são 11 gols. É assustador. A gente ainda tem que ver, com o passar do tempo, se ter o Mbappé vai ser uma boa ou não, e pode parecer absurdo falar isso, mas é que ele, querendo ou não, ele concentra muito os gols de um time, e no PSG, por exemplo, parece que melhorou quando ele saiu. É claro que é reduzir demais a discussão, porque tem o fator Luiz Henrique, que encaixou depois lá a coisa, mas o Mbappé ele ainda deixa essa dúvida no ar que, sim, ele faz muito gol, mas tem que ver se o coletivo acaba não sendo prejudicado. Mas mesmo existindo essa pequena possibilidade de ser meio complicado de você ter o Mbappé, é bizarro como ele faz essa quantidade bizarra de gols. Então o cara em Champions League ele tem 6 partidas, 11 gols. É quase o dobro.
É assustador. E aí o recorde do Cristiano é 17, ele já tá com 11 e a gente nem chegou ainda no mata-mata. Ainda tem, acho que mais um jogo de liga, se eu não estiver enganado, e aí sim começa o mata-mata da Champions. Se seguir nesse ritmo, ele quebra o recorde. Agora é aquilo também, não é todo ano que o Real Madrid vai chegar na final, que o Real Madrid vai ganhar a Champions. Então ele tá com tudo pra ter grandes chances de quebrar o recorde, mas numa dessas, se você é eliminado nas quartas, meio que dificulta a coisa, tá ligado? Enfim, de qualquer forma, é impressionante, 1-0 o Real Madrid aqui. Depois que a gente tem gol do Mbappé de novo. Mais uma vez. Dessa vez com assistência do Vini, cara, numa grande jogada. O Real Madrid vem aqui com o Camavinga, que dá de letra, e aí o Arda Güler dá um baita passe no Vini, e eu vou parar aqui pra gente não ter problema com direitos autorais, e daqui a pouco a gente segue o lance, mas eu queria falar que assim, eu acho que esse foi o gol mais bonito do dia. E olha que teve muito gol. O do Vini também é bonito, que ele chuta a bola no ângulo e tal, mas o lance meio que de letra ali do Camavinga, e o passe de primeira do Arda Güler achando o Vini lá na frente, assim, um gol coletivo muito bonito. Bola chega no Vini, o Vini não bate uma de fominha, ele vê o Mbappé, joga dentro da área, e o Mbappé com muita facilidade vai lá e faz o gol dele e sai aqui pra comemorar. E a gente tem o Vini tendo mais uma assistência. Cara, tava faltando o gol, certo? As vaias ao Vini, elas são meio injustificáveis, e eu vou segurar pra gente falar um pouquinho disso mais pra frente, apesar dele ter passado muito tempo sem fazer gol. No Real Madrid foram 16, no todo 19, porque tem 3 jogos também de seleção brasileira, mas assim, é impressionante a quantidade de assistência. Eu até tenho algumas anotações aqui, são muitas coisas. O Vini tem agora, cadê? O Vini tem mais participações em gols nesse gol aqui, e ainda aconteceu mais depois, mas ele tem mais participações em gols do que o Kaká em história de Champions League. O Vini só está atrás do Neymar. E isso porque ele tem muita, mas muita assistência. Nesse momento aqui, o Kaká tem 30 gols e 22 assistências. Nesse momento, o Vini tinha 29, daqui a pouco ele vai fazer o 30, mas até então ele tinha 29 e 24 assistências, ele passava o Kaká por causa do alto número de assistências. É impressionante o quanto que ele entrega, tá ligado? Depois, 2-0, o que a gente tem? O final do primeiro tempo. Cara, se você parar pra ver como que terminou o jogo, porque foi uma goleada, parece que foi mais fácil do que foi no primeiro. No primeiro tempo, se você pega pra ver número, olha só, posse de bola 50-50. Isso aqui é algo pra gente parar e prestar atenção, tá? Não é nem que seja ruim, mas isso talvez demonstre um pouco do estilo de jogo do Arbeloa. Pode ser, porque é um técnico que, pelo menos no jogo de hoje, não montou um time pra ficar com a bola. Era um time que saía rápido e tal, mas não ficava ali naquela tocaiada danada e tal, que eu não tô nem fazendo um juízo de valor se isso é bom ou não, porque o Guardiola, ele é esse cara e ele tem resultado, apesar de hoje ele ter feito um jogo horroroso lá com o Manchester City, mas enfim, mostra um time que fica menos com a bola, mas que dá resultado, 50-50. Em finalizações no gol, a gente tem um 10-8, que também é muito próximo, apesar dos 2-0, e finalização no gol mesmo, que forçou a defesa, ou então que foi gol, 2 finalizações certas para o Real Madrid, e também 2 para o Mônaco. Então assim, o primeiro tempo, se você vê em números, é um jogo bem apertado, porém, 2 gols de vantagem. No segundo, o Vini já começava ali a entrar, assim, o gol inicial, lá aos 4 minutos e meio, ajudou muita coisa a ficar fácil, tá ligado? Aquele clima de tensão, ele cai por terra. A gente começou o jogo meio que tentando observar se teria vaias ao Vini, porque lá no outro jogo, antes mesmo da partida começar, já tava tendo vaia. Pra quem não viu, não é que ele errou alguma coisa e começou a ser vaiado. Ele foi vaiado na escalação, tá ligado? Só que como hoje começou tudo dando certo, ficou muito mais fácil. Aqui, ele já tinha até dado assistência, mas estava faltando aquele gol dele. Porém, como é que começa o segundo tempo? Começa com o argentino Mastantuano fazendo gol, só que assim, o gol dele, como é que acontece? Olha só, o Vini vem aqui, ele iria perder a bola, ele dá um drible, poderia ter chutado, mas ele vê o argentino passando, ele toca e o Mastantuano vai lá e faz o gol, sai comemorando. Ele que hoje substitui o Rodrigo, ele que na passagem do Xabi Alonso começou com muita moral e depois foi sumindo. Na reta final do Xabi Alonso, o Rodrigo, que era titular, hoje ele aproveita porque o Rodrigo não estava disponível, só que aí a gente tem que falar de quem? Do Vini, que dá mais uma assistência. E aí, cara, olha, assim, esse aqui é um vídeo com muitos números e dados e recordes sendo quebrados. Nas últimas 10 edições de Champions League, só tem um jogador que tenha pelo menos 25 gols e 25 assistências. O Vinícius Júnior, mais ninguém.
mais ninguém. Teve gente que fez muito mais gol, Haaland, Mbappé, mas que não tem a mesma quantidade de assistências. Então, pelo menos 25 gols e também 25 assistências nas últimas todas 10 Champions, só o Vini Júnior. É muita coisa. O Vini, ele, como eu falei, passa o número de participações em gols do Kaká e ele entra, portanto, no top 2 de brasileiros da história, atrás só do Neymar. Até aqui, ele tinha mais participações em gols, só que ele não tinha a mesma quantidade de gol feito mesmo, ele compensava com assistência, porém depois de dar 2 assistências, ele vai lá, cara, e tem o próprio gol dele. Eu até esqueci de colocar aqui, mas tem um negócio também que é meio esquisito, que teve o gol contra. Então, o Vini meio que tenta cruzar na área, e o Kerr, ex-PSG, ele vai lá e toca contra o próprio gol. E aí a UEFA, que eu acho muito esquisito, ela conta isso como uma assistência pro Vinícius Júnior. Então, oficialmente vai contar. Eu acho bizarro. Gol contra ter assistência é uma coisa muito esquisita. Mas quando o jogo é bom, quando a fase é boa, até em gol contra o cara aumenta o número. Enfim, tem dessas. Mas ele faz o gol dele também, esse sim, agora valendo de verdade, porque aquilo lá é muito esquisito. Olha só, ele vem com a bola ali numa recuperação do Real Madrid, todo mundo esperando o gol, ele vai chutar, acerta o ângulo, o goleiro nem pula, não tem nem o que fazer e sai aqui comemorando. Nesse momento, ele chega a 30 gols, 25 assistências, fica só atrás do Neymar, que tem 43 gols e 30 assistências. O Neymar está ali mais ou menos 20 participações em gols na frente. Dá pro Vinícius Júnior passar, obviamente não tão rápido assim, porque, né, 20 participações em gols não é algo tão ligeiro, mas quando a gente pensa que ele tem 25 anos, existe uma possibilidade, principalmente se ele não sair do Real Madrid, que ele passe o Neymar, que ele vire o número 1. Isso quer dizer que o Vinícius Júnior é melhor do que o Neymar? Eu não estou maluco, não, ele não é. Assim, as vaias ao Vini, elas meio que não faziam tanto sentido assim. É claro que se cobra muito de quem já entregou muito, e aí ele estava jogando muito pouco, só que no El Clássico, por exemplo, ele não foi o problema, acho que muito pelo contrário, ele foi um dos poucos que se salvou ali, até fez o gol e tal, e ele foi quem mais ouviu vaia, que é uma coisa meio sem pé, sem cabeça, porque por que exatamente estava sendo tão vaiado assim, tá ligado? Outros jogadores também foram, mas ele mais. É uma coisa esquisita. É quase uma vaia que você recebe quando você fez algo extracampo contra o time, tá ligado? Só que ele não fez. Enfim, eu acho que quem usa dessa brecha pra meio que falar mal dele tá meio que sendo oportunista, porque, gente, sim, o Vinícius Júnior, como eu falei, ele não é esse talento natural absurdo, tá ligado? Ele, como eu falei, não é o Neymar, por exemplo. Tem gente muito melhor do que o Vinícius Júnior. Mas uma coisa que não dá pra gente negar é que os feitos dele são grandiosos. A gente tá falando do maior assistente da história do Real Madrid em Champions Leagues. Ninguém em Champions tem mais assistências com a camisa do Real Madrid, com a camisa do Real, que é o time que mais tem história nesse campeonato. Ninguém tem mais assistências do que o Vini com a camisa do Real Madrid na história. O Vini é agora o top 2 de participações em gols da Champions de brasileiros da história. O Vini é empatado com, acho que Raul, Cristiano e Puskás, o cara com mais gols em finais com a camisa do Real Madrid. Assim, é muita coisa. E considerando que o Real Madrid chega muito em final, e o Cristiano já saiu e não volta mais, ele provavelmente será o número 1 histórico. Por enquanto ele está empatado com o Cristiano, mas ele provavelmente vai assumir esse topo. Até o momento que o Mbappé passe, porque o Mbappé é isso que se espera dele. Enfim, cara, se naturalmente não tem aquele talento todo, uma coisa que a gente não pode falar é que faltam feitos. Se falta ali um pouco de talento natural, os feitos são grandiosos. Essa quantidade bizarra de vaia da torcida, que quase que expulsava o cara pra fora do time, é algo que eu vejo meio sem sentido, porque por mais que a fase seja ruim e tal, você quer ver ele, torcedor do Real Madrid, jogando, sei lá, no Liverpool, no Chelsea, não sei se faz sentido não, tá ligado? Principalmente vendo tudo que esse cara já entregou pro time. Enfim, ele precisava de um jogo desse, o clima muda bastante. Pra quem tava sendo tirado pra merda, ele dá 2 assistências, 3 se você considerar com gol contra, que eu acho que não deveria, mas a UEFA acha que sim, e ele faz um gol. É um jogo muito importante pra dar uma virada de chave e talvez entrar num clima muito melhor agora. Ainda teve tempo também pro Bellingham fazer um gol e comemorar, metendo o louco de que tá bebendo. O Real Madrid meteu uma goleada, tomou mais um gol também, é verdade. E um detalhe curioso, tá? Após fazer o seu gol, ele fez questão de correr pra abraçar o Arbeloa.
Arbeloa. Então, assim, será que é um técnico que, assim como o Ancelotti, vai meio que colocar o Vinícius Júnior de volta nesse lugar de protagonismo? É claro que não dá pra destronar o Mbappé. Eu acho que tentar imaginar que em algum momento o Vini vai voltar a ser o número 1, igual ele foi em 24, eu acho que é maluquice, porque existindo o Kylian Mbappé não tem como. Mas ele também estava sendo deixado de lado demais, é torcer para agora melhorar, até porque, por mais que você goste ou não dele, isso aqui é ano de Copa. E seria de grande valia esse maluco tá jogando bem. Enfim, um dia muito importante, depois de muitas vaias, aplausos, uma baita partida, uma goleada do Real Madrid, que perde pro tal do Albacete na Copa do Rei, mas vai muito bem na Champions League, quando ninguém esperava muito isso não. Enfim, eu sou o Josão, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, que a gente tem sempre vídeos aqui comentando desses momentos importantes do futebol, tanto internacional quanto aqui no futebol brasileiro. Amanhã tem Vasco e Flamengo, com vitória do Vasco. Se Deus quiser. Enfim, se inscreve aqui, valeu.